Oi, oi! E aí, minhas queridas, eu estou aqui morrendo de saudade de vocês ainda, né? Aliás, a saudade está só aumentando. E vocês, como é que estão? Estão tudo bem? Estão tudo tranquilas, né? Estão estudando, que isso é super importante. Queria saber como é que anda aí esse nova rotina de estudos, agora com conteúdos online, o que é que está acontecendo. Vamos conversar, né? E aí, eu queria saber tudo, como é que está sendo aí para vocês, certo? Então, queria que vocês prestassem bem atenção no nosso conteúdo de hoje, porque hoje é o nosso último dia de revisão, certo? Nosso próximo conteúdo, nosso próximo encontro, nós iremos fazer nosso conteúdo online já com outro módulo, certo? Porque já finalizaremos todas nossas revisões desse material, né? E aí a gente vai mudar para o outro, ok? Combinadinho com vocês, assim, posso contar com vocês dessa forma? Então, vamos lá, meninas. Gente, eu já preciso que vocês estejam com o livro maravilhoso de vocês em mãos, né? O livro de saúde e seus cuidados. No capítulo 10, certo? A página é a 48 a 49. E aí nós vamos agora, né, dar uma estudada sobre hipertensão, revisar esse conteúdo que é de extrema importância, né, que é muito visto, né, e pouco entendido. Então, vamos lá entender cada vez mais aí sobre a hipertensão arterial, ok? Quem ainda não fez uma leitura do material, eu peço que você pause, né, encarecidamente que você pause, querido, esse vídeo agora, e já faça aquela leitura para quando a gente começar o nosso conteúdo, vocês já estarem por dentro de tudo e já ir tirando as dúvidas de vocês, ok? Então, pause aí se você não leu, que eu vou esperar aqui um segundinho para você, um minutinho aí para você ler, ok? Vamos lá? Gente, o que é que eu quero que vocês aprendam nesse conteúdo de hoje, certo? Que vocês lembrem aí na cabecinha de vocês o que é a hipertensão arterial, certo? Quais os principais sintomas e cuidados, que vocês fiquem bastante atentos aí sobre cada detalhe desse que eu vou falar para vocês agora, certo? Então, vocês podem pegar aí o material de vocês, um marcador e já ir marcando e tirando as dúvidas, tudo direitinho, ok? E aí eu já começo com aquela pergunta norteadora para a gente já começar com gosto de gás o nosso conteúdo. E eu queria saber como é que adquire, né, como é que a gente consegue adquirir a hipertensão arterial. E aí, o que é que vocês me dizem? Pode falar que eu estou ouvindo daqui, viu? Pode falar. Estou aqui só de boa. Digam aí, como é que a gente pode adquirir? Apesar que vocês estão vendo aí essa imagem, né, de um coração amando o quê? 2 sal, né? E não é legal. A gente sabe que quando a gente fala em hipertensão arterial, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Consumo de sal. Ah, é porque a pessoa está consumindo muito sal. Mas é só isso? O que é que vocês acham? É só o sal? Às vezes eu nem giro tanto sal, nem tô muito, nem como baixando comida salgada e etc. Mas eu tenho hipertensão. Será que é só pelo sal? E aí? Não, né, minha gente? Vocês sabem muito bem, né, que a hipertensão ela tem vários fatores que podem contribuir para desenvolver essa patologia, né? Entre o estresse, a questão genética, né, os seus maus hábitos, o sedentarismo e algumas outras coisas que a gente vai adquirindo com o decorrer da vida e não vai se atentando tanto para cuidar e visar a questão da prevenção, para não desenvolver a hipertensão. E aqui nós temos, ó, no Brasil, a prevalência de hipertensão arterial varia entre 22% a 44%. Minha gente, é uma porcentagem bastante alta, viu? Indivíduos adultos, entre 60 a 69 anos, o índice é de 50% desenvolverem a hipertensão, aumentando para 75% a chance de pessoas com 70 anos de idade. Opa, professora! Então, hipertensão é só para pessoas de terceira idade? Ó o dedinho. Não, senhora, certo?
Não é mesmo. A gente, se vocês forem observar, hoje em dia o que a gente mais observa é pessoas jovens desenvolvendo a hipertensão, né? Cada vez mais as pessoas jovens estão aí hipertensas. E por que será, né? Como eu sempre digo a vocês, se atentem ao cuidado com a alimentação e com o exercício físico. Ai, professora Sara veio falando isso. Por quê? Porque é o que a gente tem que tentar, né, modificar os nossos hábitos ruins, acrescentando os hábitos bons, saudáveis, para prevenir. Né? A gente brasileira, a gente tem que começar a usar muito essa palavra de prevenção. Né? Então, a gente precisa prevenir essa patologia, porque a hipertensão arterial não é só um valor que vai subir. Né? Ah, não, acho que é só porque deu 17, mas não estou sentindo nada. Né? Não é só pela questão do valor que vai resultar. Não é, minha gente. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, certo? E aí nós vamos lá, né? Causas que podem desenvolver a hipertensão arterial. As causas mais comuns são a questão de genética, né, a hereditariedade, que passa de pai para filho, certo? Então, se você tem pai e mãe com hipertensão, provavelmente você pode desenvolver com mais facilidade, você tem uma predisposição bem maior de desenvolvê-la, certo? Vocês sempre vão estar um degrau na frente de uma pessoa que não tem. A obesidade, o estresse, o alimento não saudável e o excesso de sal faz com que aí vocês venham desenvolver uma hipertensão, certo? E aí, como eu falei para vocês já em sala, o nosso corpo, a pressão, a hipertensão, ela é uma pressão adquirida pelos meus vasos sanguíneos, né? Então, eu tenho um vaso sanguíneo importante, né, uma espessura que passa um líquido ali, que é o sangue, a corrente, né, sanguínea. E aí, quando eu ingiro bastante gordura, quando eu estou com colesterol alto, alguma coisa do tipo, eu começo a formar umas placas ao redor dessa parede desse vaso. E esse vaso, ele vai diminuindo a sua luz, ele vai diminuindo o seu calibre. E o que é que acontece quando esse vaso ele vai diminuindo a sua luz, né? Minha gente, se eu pegar uma mangueira de água, ligar lá a torneira e liberar o fluxo de água, ele vai sair uma quantidade normal, tranquila, que dá para me aguar muito bem as minhas florzinhas que estão próximo, né? Só que tem uma florzinha que ela é mais longe, ela está mais longe, localizada um pouquinho distante. E eu queria que essa água chegasse até lá e a mangueira não vai até lá. O que é que a gente faz? Pega o dedinho, coloca no meio do vaso, né, da mangueira, da abertura e tampa um pouquinho para o jato aumentar. E aí a gente consegue aguar um pouquinho mais as plantas que estão distantes. Nos nossos vasos sanguíneos acontece a mesma coisa. Né? Quando tem alguma placa de gordura no meio do caminho, vai diminuir a luz do vaso e esse sangue ele vai passar com mais velocidade, certo? Então, por isso que é importante diminuir diminuir o consumo da gordura, né? E também existe a questão da vasoconstricção. O vaso ele vai diminuindo, né? Vai se contraindo um pouquinho e vai diminuindo a sua luz também. Então, quando isso acontece, muitas vezes é pelo estresse, né? E outros fatores que fazem com que esse vaso ele vá diminuindo o seu calibre e aumente esse fluxo sanguíneo ainda mais. Por isso que é super importante a gente manter calma. Ai, professora, não tem como evitar o estresse. Tem, minha filha. Vá meditar, vá correr, vá dançar, vá extravasar essa quantidade de estresse que tem dentro de vocês, certo? Então, vamos lá. Nós temos alguns órgãos que é afetado pela hipertensão, certo? Órgãos vitais, órgãos que são extremamente importantes para o meu corpo, para a minha sobrevivência. Nós temos o cérebro, que a maioria dos derrames cerebrais é provocado pela hipertensão, o coração, porque começa a ter insuficiência cardíaca, as artérias começam a ter os entupimentos, né? Aí a famosa trombose fica muito presente, certo? Os rins, por causa que a maioria dos casos de insuficiência renal é pela questão da pressão arterial também, né, desacerbada, desequilibrada. E os olhos também são afetados. São órgãos super importantes que a gente precisa ter maior zelo, maior cuidado
para manter uma vida saudável, pode ser afetado justamente pela hipertensão. Então, a hipertensão ela não é só uma dorzinha de cabeça ou uma tontura que eu sinto, um mal-estar. Não, certo? E aí nós temos aqui de lado, ó, eles são responsáveis por 40% dos infartos é provocado pela hipertensão, certo? 80% dos AVCs são provocados pela hipertensão e 25% dos casos de insuficiência renal é provocado pela hipertensão. Olha só a grande quantidade aí. Tá vendo só? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com nossos hábitos aí de vida. Gente, qual é o papel do cuidador, né, no controle aí da pressão arterial? Então, nós temos aqui, o tratamento envolve o uso de medicamento e modificação do estilo de vida. Isso é muito importante estar atento. Por quê? Porque não adianta eu me encher de remédio, vamos lá, só tomando aí o captopril ou qualquer outro remédio de pressão, e tá comendo do mesmo jeito, não tá se exercitando, tá aquela loucura toda, né? Então, não tem como eu manter os níveis da minha hipertensão, da minha pressão boa. Não tem como, certo? Manter os níveis de pressão dentro da normalidade. Aí nós temos o exemplo de 140 por 90 milímetros de mercúrio, que se dá através de pessoas hipertensas. O normal é esse valor, certo? Uma pessoa saudável, a gente sabe que a média já é um pouco mais baixa. Mas para quem é hipertensa, 140 por 90 está tranquilo, ok? Gente, associar sempre os horários de tomar a medicação com as atividades diárias, seja para dormir, seja para comer, seja para fazer qualquer outra coisa, mas ter esse hábito de tomar sempre naquele horário, para não esquecer, porque quando a gente toma aleatoriamente, às vezes a gente esquece. Então, quando a gente tem o horáriozinho bem certinho, não tem como dar errado, ok? Manter os medicamentos em locais visíveis, providenciar sempre o medicamento com antecedência. Por quê? Porque muitas vezes o paciente está passando mal justamente por não ter tomado a medicação. Então, tem que ficar muito atento aí, certo? Fazer a lista de todos os medicamentos e deixá-la visível. Programar o celular no horário da medicação, já que se você não tiver a memória muito boa, então já bota o celular aí para alarmar. E informar o médico sobre alguma reação adversa. Aquele idoso, aquele senhor, aquela senhora está tomando aquele medicamento por muito tempo e vocês começam a perceber que aquele medicamento ele já não tem uma ação, não está mais tão efetivo como ele era antes. E aí o que é que a gente precisa fazer? Conversar com o médico para ver o que é que ele vai fazer, né? Se ele vai modificar, se ele vai fazer outros exames, para saber o porquê essa medicação não está sendo mais tão efetiva como era antes. Por isso que a gente precisa estar muito ligada nas informações do nosso dia a dia, porque muitas vezes a medicação não está mais fazendo efeito e precisa ser modificada, ok? Cuide do coração de vocês, minha gente, como professora. Então, eu vou dizer agora, exercite regularmente, ó, vamos lá, botar aquela roupa fitness, né? E colocar um tênisinho no pé e vamos embora fazer uma caminhadinha, uma corrida. Quem tem bicicleta vai andar de bicicleta. Então, vocês precisam movimentar. O corpo ele é preparado para movimento, certo? Não é preparado para ficar sentado em sofá assistindo sessão da tarde, não. Então, vamos embora. Faça acompanhamento com o médico de rotina, mantenha uma higienização bucal, cuide da sua mente. Olha aí, mente sã, corpo sã, então cuide da mente de vocês. Consuma o sal com moderação, tenha momentos de lazer, entretenimento, controle a sua glicemia, o açúcar também não é bom em excesso. Faça uma dieta balanceada, eu costumo dizer que a gente precisa reeducar, né? Nos reeducar para uma alimentação saudável, de qualidade. Controle o seu peso, controle o colesterol e beba muita água e vão dançar e ser feliz, minha gente. Ok. Dicas para aferir pressão arterial, tem aí no material de vocês. Eu já fiz uma atividade com vocês prática de como aferir. Então, quando nós voltarmos à nossa rotina normal presencialmente, a gente já ficou combinado em fazer mais outra prática de aferir pressão. Então, fiquem tranquilinhas aí, ok?
Nosso próximo conteúdo, a gente vai trabalhar o módulo de atividades físicas e recreativas. Então, já separa esse livro para o nosso próximo conteúdo. Nós iremos iniciar com o capítulo 1, noções da psicomotricidade. Então, quem for curioso, já vai dando aquela lidazinha básica. Certinho? Vão guardando aí aqueles vidrinhos de desodorante, vão guardando aí as latinhas de refrigerante, para quando voltar, né, a gente poder trazer esse material e ajudar o nosso próximo, porque a campanha está aí vivíssima ainda, ok? Queridas, aqui eu me despeço de vocês, certo? Quero avisar que continuo com saudade, louca que tudo isso se normalize para a gente estar naquele momento que a gente mais adora, que é estar todo mundo junto, ok? Fiquem atentas ao grupo do WhatsApp, responda as meninas do CRA, responda as atividades, que eu estou de olho em vocês. E lembrem, eu estou disponível para responder vocês no horário da aula de vocês, eu estarei de plantão. Então, qualquer dúvida sobre o conteúdo, é só ir lá falar comigo. Certinho? Um super beijo, tchau, tchau, e até o nosso próximo conteúdo online. Tchau!